Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corecast, que é o podcast do Conselho Regional de Economia. Eu me chamo Thiago Holanda e eu tenho a alegria de estar gravando mais um episódio, participando de mais um episódio com vocês. E eu já peço que você já logo de início coloque aí um like no nosso vídeo, faça o seu comentário, pegue o link do nosso vídeo e envie para os seus colegas. Hoje nós temos uma entrevista muito especial, muito interessante, para quem mora em Fortaleza ou no Ceará. E, na verdade, essa notícia correu o Brasil inteiro, né? Tanto nas redes sociais como nos canais televisivos. Um jovem estudante de apenas 16 anos, aqui de Fortaleza, ele se destacou internacionalmente e foi notícia, né, no Brasil inteiro, porque ele ganhou nada mais, nada menos do que a Olimpíada Internacional de Economia. Ele é um aluno de ensino médio, estudante de um colégio da rede privada aqui de Fortaleza, e ele ganhou os noticiários porque ele simplesmente foi o primeiro lugar nessa competição. E nós temos a alegria de receber hoje esse jovem para conversar um pouco com a gente sobre a sua experiência como aluno, como estudante, a sua experiência nessa competição, né, de economia. E eu dou as boas-vindas ao nosso querido Arthur Spuri, né, o nosso convidado de hoje. Arthur, é muito bom ter você aqui, nós agradecemos a sua presença. Eu quero, assim, que de início você possa fazer uma saudação aí para quem nos assiste, se apresentar um pouco melhor, né, falar um pouquinho da sua trajetória como estudante. Fica à vontade, né? Vamos fazer essa saudação inicial para quem nos assiste. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que está assistindo. Eu sou Arthur Alencar Spuri, tenho 16 anos. Nasci em São Paulo, mas moro aqui em Fortaleza desde 2018, então eu já tenho 8 anos aqui. Eu venho estudando economia desde os últimos 3 anos, então desde 2024 eu comecei a estudar, principalmente por incentivo do meu pai e da minha mãe. Meu pai trabalhando no mercado financeiro, ele acabou conhecendo a Olimpíada e me mostrou ela quando eu era pequeno, 2024, e ele estudou junto comigo, me mostrou que a economia podia ser uma matéria não só difícil, ou como eu inicialmente imaginava, para estudantes do ensino superior, mas também algo que você pode ser praticado, pode ser estudado no ensino médio e no ensino fundamental de forma divertida, de uma forma que pode ser legal. Então, a economia aplicada no dia a dia, ela pode ser algo que é genuinamente interessante. É interessante. Então você começou muito incentivado pelo seu pai, né, quando ele próprio conheceu a OIE, não é isso? A Olimpíada Internacional de Economia. Isso. Há uns 3 anos. E como é que, assim, você gostou do seu primeiro contato com a economia? É bom perguntar isso porque eu sou professor da disciplina e, assim, a reação dos alunos quando a gente apresenta a economia é mista, né? Tem gente que se apaixona, eu me apaixonei, né, que eu me formei nessa área, e tem gente que cria aquela repulsa, né? Como é que foi a sua reação, assim, de início? Então, no começo eu comecei estudando economia vou mais voltado para a Olimpíada Brasileira de Economia, que era a primeira etapa ainda. E eu confesso que o meu primeiro contato com a economia, assim, no começo, no início, quando eu ainda estava me acostumando à matéria, eu estava achando legal, me interessando. Só que quando eu fui me aprofundando e fui precisando cada vez mais entender conceitos mais complexos, entrar em mais matérias, entrar em algo mais denso, eu odiei no começo. Eu não conseguia entender, eu ficava muito confuso com, às vezes, conceitos de economia comportamental, eu não entendia os vieses, eu não conseguia juntar essas coisas. E principalmente quando chegou na parte de negócios, de resolução de cases, que basicamente consiste em eles te oferecerem uma tarefa, que é, às vezes, você é consultor para um banco, você tem que criar um produto para atrair novos consumidores no cenário de crise. E aí você tem 24 horas para desenvolver uma apresentação e falar com um júri e demonstrar isso que você fez. E eu não clicou comigo, eu odiei aquilo. Essa parte ainda eu não gosto tanto quanto as outras, mas atualmente eu já adoro a Proteórica. Eu acho que mais pro meu segundo ano de estudo eu comecei a realmente gostar e me apaixonar por essa matéria. Bem, o Arthur, né, como eu falei agora no início da nosso podcast, ele ganhou os noticiários, né, viralizou em vários perfis de rede social, porque ele foi o primeiro lugar, não é isso? Foi o campeão da Olimpíada Internacional de Economia, que aconteceu na China. Como foi, você me disse que o seu pai apresentou essa competição para você. E aí, como foi o caminho para você conseguir se inscrever nessa competição, participar dela? Você teve que participar de alguma no Brasil? Conta pra gente como foi a trajetória até você se tornar um participante dessa competição. Isso.
Bom, as inscrições para a Olimpíada Internacional de Economia não são abertas para todos. Cada país ele pode selecionar um time de até 5 participantes, exceto o país sede, que pode mandar 2 equipes, então 10 no total. No caso do Brasil, a gente tem um processo muito extenso de seleção, que ele começa com a Olimpíada Brasileira de Economia. Ela é uma Olimpíada que possui 3 fases. A primeira fase sendo uma prova de marcar teórica simples. A segunda, uma prova tanto de marcar quanto com questões de escrever também, dissertativas. E a terceira sendo uma prova de negócios, que você tem que fazer aquela tarefa que eu tinha mencionado, de receber uma atividade, passar 24 horas desenvolvendo uma solução, fazendo uma apresentação de slides e apresentando isso tanto individualmente quanto em grupo. Depois dessas 3 fases iniciais da Olimpíada Brasileira de Economia, eles selecionam os 15 participantes iniciais. No começo você tem por volta de 10 mil, acredito, entrando na segunda fase. E esse grupo filtra para 15 participantes, chegam na seletiva. Na seletiva você tem uns 4 meses de provas, e que são, pelo menos ano passado, que foi o ano que eu consegui chegar nessa etapa e consegui me classificar para internacional. Foram 4 módulos, cada módulo tinha uma prova teórica e uma atividade de negócios. No final, eles selecionavam as 5 maiores notas, que chegavam na Internacional de Economia, formavam um time. A gente passou por um treinamento, que já não era mais para selecionar, era só para a gente realmente desenvolver nossas habilidades. E finalmente fomos a Shenzhen para competir. Shenzhen é o nome da cidade na China onde você... E assim, vamos falar sobre esse assunto também, né? Como foi a experiência na China, né? Você já tinha ido naquele país? Conta como é que foi, né? Isso já não é bem sobre a competição em si, mas como foi a experiência de um jovem estudante brasileiro, cearense, né, de 16 anos, conhecer a China. O que é que você achou daquele lugar? Não, de fato foi uma experiência incrível, uma palavra que circulou muito nas conversas que a gente teve com essa delegação foi utopia, que era realmente algo que não tinha nada a ver com o que a gente vê aqui. Então, todos os lugares são prédios, todos muito mais altos do que o que você vê aqui. E lembrando que no time ainda tinha muita gente que era de São Paulo, mora em São Paulo, vive Já é acostumado com aqueles Faria prédios, Lima, né? que vê aqueles prédios gigantes já, e chegou lá e ficou totalmente embasbacado, não conseguia ficar olhando, impressionado. Mas eu acho que o que mais me impressionou foi o fato de que toda aquela cidade, toda aquela civilização que está milhares de anos na frente do que a gente consegue ver aqui no Brasil, foi construída em 40 anos. No começo, ela era apenas uma vila de pescadores, e a China, então, abriu essa área economicamente e, em 40 anos, conseguiram construir algo que está totalmente fora da nossa imaginação. E isso realmente, eu parei para pensar assim, será que a gente conseguiria fazer algo assim no Brasil em 40 anos? Porque realmente é algo que é totalmente fora do que é possível imaginar. Eu sou um pouco suspeito de falar sobre esse assunto porque eu acredito firmemente que a economia é um dos instrumentos mais importantes para revolucionar e fazer qualquer sociedade desenvolver e crescer. E eu acho que você está trazendo aqui para a nossa mesa, para a discussão, isso em um caso concreto. A China é um caso concreto. Então, era uma vila de pescadores e em algumas poucas décadas, com as decisões econômicas corretas, né, isso é importante dizer, tá? Porque a decisão econômica ela pode ser errada, ela pode ser a correta. A errada vai levar aquela sociedade para trás. E a correta, aí a China é um exemplo, né? Em um curto espaço de tempo, porque quando a gente fala de economia, Arthur, você já deve ter percebido isso, algumas poucas décadas não é nada. É pouco, é curto prazo praticamente. Então, em algumas poucas décadas, no curto prazo, com decisões econômicas assertivas, uma sociedade pôde se desenvolver, né? E desenvolver bastante. Então, isso é interessante. E aí, essa pergunta que o Arthur fez é uma pergunta muito provocativa. Será que no Brasil nós conseguiremos replicar esse modelo? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Exato. Quem conseguir responder... Se conseguir, tá feito já. É bom pra gente, né? É ótimo. Arthur, e como é que foi a competição em si, né? Como é que foi o passo a passo da competição? Você precisou resolver um case? Houve alguma outra etapa? Conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência da competição em si. Na Olimpíada, nós temos 3 avaliações principais. A avaliação de economia, de finanças e de negócios, que é o case. Nesse ano em específico, a prova de economia e finanças foi juntaram as 2 matérias em uma única prova, que era tanto de marcar quanto dissertativa.
Eram 2 tempos separados. O primeiro era com 40 questões, ou era 30 questões de marcar. E o segundo com 5 questões dissertativas, das quais a gente podia escolher uma para não fazer. Então, fazíamos apenas 4. Essa prova aconteceu primeiro, foi normal, aconteceu tudo ok. Depois disso, a gente teve um período para mais descansar e relaxar, descontrair com o pessoal das outras delegações, dos outros times, conversar e conseguir trocar conversas com pessoas de outros países. Fazer aquele networking, né? Aquele contato. Exato. E depois disso, nós tivemos a prova de negócios, que às 6 da manhã eles entregaram para a gente a atividade e nós tínhamos até 6 da manhã do dia seguinte para fazer. A atividade desse ano, geralmente, atividades de case, elas são algo relacionado à situação do país sede. Então, por exemplo, se for uma Olimpíada na Grécia, vai ser algo sobre a situação econômica da Grécia e que nós temos que resolver uma atividade, por exemplo, foi para construir uma universidade lá para atrair mentes de todo mundo. Esse foi o seu case? Não, esse foi um exemplo. Nesse ano em específico, eles decidiram fazer algo diferente. Em vez de ser algo sobre o país sede, eles usaram o insight do país sede, que é a China. Ela se desenvolveu muito por meio da criação de zonas econômicas especiais e pediu para cada equipe propor a criação de uma zona econômica dentro do seu país. Então, nossa tarefa era propor a criação de uma zona econômica, assim como a Zona Franca de Manaus, por exemplo, no nosso país para desenvolver algum âmbito da economia. Na nossa resolução, nós analisamos e criamos a solução baseada em terras raras. Terras raras, para um pouco de contexto, é um material que está bombando no mundo atualmente, que é utilizado para a criação de veículos elétricos, para a criação de ímãs. Então, é um novo material que está crescendo muito no mercado internacional, é muito usado para aparelhos de alta tecnologia. E o Brasil, ele é o país com as segundas maiores reservas do mundo. A primeira é a China, né? A primeira é a China, claro. E ele também tem reservas muito mais fáceis de se extrair comparado a outros países, que é a chamada argila iônica. Essa argila iônica ela é muito mais barata de se extrair que, por exemplo, as reservas dos Estados Unidos. Não só isso, como o Brasil ele tem uma posição interessante, porque a China é basicamente o único país que está extraindo esse material atualmente, que está desenvolvendo, produzindo e crescendo a produção desse material. O Brasil, se posicionando nesse mercado, ele atrai tanto o comércio da China, porque a China quer manter esse monopólio que ela possui atualmente, quanto dos países europeus e Estados Unidos, que quer um produtor, um fornecedor que não seja a China. Então, o Brasil ele tem uma posição muito forte nesse mercado e que ele precisa aproveitar o mais cedo possível. Então, a nossa proposta foi justamente de criar uma zona econômica na Bahia, por causa da demanda e da facilidade energética que tem naquela região, também com a maior fábrica da BYD fora da China. E com isso a gente ia conseguir verticalizar a produção e atrair empresas para minerar e tanto para produzir produtos finais de terras raras e assim colocar o Brasil nesse cenário que ele tem muita oportunidade, mas se ele deixar passar a oportunidade, ele não vai conseguir recuperar depois. É interessante você tocar nesse assunto, porque nós já fizemos um episódio aqui no Corecast de terras raras. Nós já fizemos um trabalho, a conversa chamamos um economista para falar sobre isso. E o Brasil, Arthur, você talvez já tenha lido sobre isso, o Brasil, ele sofre um aprisionamento. Eu me refiro à nação brasileira. Que aprisionamento é esse? Nós estamos presos em um modelo econômico de commodities. Sim. O Brasil, historicamente, e esse é uma das principais raízes do nosso atraso, ele não consegue desenvolver seu parque industrial, sua tecnologia, porque a gente se limita muito a exportar as commodities. Então, já foi o café ainda está na pauta de importação, né? Hoje provavelmente, o número 1 provavelmente a soja. Então, sempre são aqueles produtos naturais que a gente tira ali do nosso solo, da nossa natureza, e exporta de forma bruta, sem um refinamento. O próprio petróleo está dentro desse contexto, né? Então, a gente meio que vende o básico e importa o produto, depois um refino, depois um valor agregado, e a gente não consegue sair dessa armadilha, né? E a gente tinha total condições de sair disso, mas por conta de uma série de motivos, nós não saímos. Eu acho que as terras raras é mais um capítulo dessa história. Não estou dizendo que vai se repetir. Pode ser que não se repita. Pode ser que a gente consiga sair desse aprisionamento. Tomara que não se repita. Tomara que não, né? A gente deseja que o Brasil se torne uma grande nação. Mas foi muito interessante seu case, porque ele trata exatamente do coração de um problema econômico brasileiro que nos acompanha há mais de 100 anos. Sim.
né? E você, no seu case, está propondo, né, a saída desse modelo através de algo extremamente atual, que são as terras raras. Agora me diz uma coisa, quais outros países, né, tinham competidores? Como é que foi esse contato com esses outros países, com esses outros alunos? Conta um pouco dessa experiência pra gente. Tinham países de todos os continentes, então lá você tinha delegações do Canadá, dos Estados Unidos, da China. A China, no caso, mandou 2 equipes, tinha China 1, China 2. Também tinha Macau, Hong Kong, Taiwan, então toda aquela região, Japão. Na Olimpíada em si, nós fomos separados em vários hotéis. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Tinha algum outro país da América Latina? Da América Latina? Fora Brasil, Argentina? Da América Latina tinha. Tinha. Eu lembro de ter encontrado com o México. Eu lembro. Certo. Eu tenho quase certeza que a Argentina estava lá também. Perfeito, ok. Mas... Separaram em hotéis diferentes, você estava falando? Sim. Tinha vários hotéis, não tinha nenhuma divisão específica, a Olimpíada recomendou alguns hotéis e cada país ficava em um. Eu lembro que a gente ficou no mesmo hotel com o pessoal de Luxemburgo, do Japão, de Marrocos também. Então foi bem legal conversar com eles sobre várias pessoas de várias culturas diferentes e como que é estudada a economia em cada área, como é que é as escolas de economia que você tem muito ensino de forma diferente, então cada um acreditava numa coisa, era legal discutir. E não só isso, como também você tinha... eu consegui conhecer muitas pessoas que já estavam na faculdade, porque na Olimpíada Internacional de Economia você pode participar até o primeiro ano da faculdade seu. Então, meu sonho atualmente é estudar fora do país. Então, fazer faculdade fora, meu maior sonho é passar no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eu tive a oportunidade lá de conhecer pessoas que foram para Stanford, pessoas que foram para Yale, e lá a gente conseguiu conversar e entender como é que era esse processo de aplicar, como é que funcionava a faculdade lá. E eu acho que entender melhor se realmente é isso que eu quero, se realmente faz sentido para mim. E então foi uma experiência muito enriquecedora. Acho que para todo mundo que estava lá. Para você que está nos assistindo, né, eu estive em contato ao longo dos últimos dias com o pai do Arthur, que é o Dr. Oswaldo. Nós temos aqui também nos estúdios a sua mãe, a doutora Daiane. E o pai do Arthur, né, me enviou uma foto, eu achei até curiosa e ao mesmo tempo engraçada, né, das medalhas que o Arthur já ganhou em outras competições, né? E assim, é uma penca de medalhas. Né? Você não consegue nem colocar todas as medalhas no pescoço, com certeza. Conta um pouco, Arthur, como foi, quais são as outras competições que você participou? Essa da China, você tirou o primeiro lugar, não é isso? Quais são as outras competições que foram marcantes na sua vida, que você também ganhou? Né? Conta um pouco pra gente como foi isso. Bom, a minha jornada com as Olimpíadas começou no terceiro ano do Fundamental ainda. Bem jovem. Sim, bem quando eu cheguei aqui em Fortaleza, em 2018, que eu conheci a Olimpíada Canguru de Matemática. Quando eu tinha chegado aqui, eu era aquele aluno que odiava estudar, eu não gostava de jeito nenhum, eu chorava para fazer lição de casa, era nada a ver com o que eu sou atualmente. E eu não queria de jeito nenhum fazer a Olimpíada. Só que aí eu conversei com os meus pais, meu pai e minha mãe, e eles falavam uma coisa que ainda falam até hoje, me marcou, que se você ganhar, se você perder não perde nada, se ganhar, ganha tudo. Então, eles combinaram comigo que se eu ganhasse uma medalha, se eu conquistasse uma premiação, eles iam me levar a comemorar no restaurante da minha escolha, eles iam me dar um presentinho. Então, isso me animou e eu participei pela primeira vez das Olimpíadas. Desde então, eu sempre busquei abrir meu leque de oportunidade, então eu sempre tentei fazer o máximo de Olimpíadas possíveis, então eu já participei de Olimpíada de Matemática, de Informática, de Física, de Astronomia. Um destaque em especial para Física e Astronomia, porque eu também vou para a Internacional de Física, já fui, no caso, no começo do mês de julho, e irei para... Foi depois da China? Antes da China. Antes da China, certo. Eu cheguei na China tendo saído da Olimpíada de Física. Certo. Foi de uma Olimpíada para outra. Foi de uma Olimpíada para outra. Fui da Colômbia até a China. E eu vou, no final desse ano, para a Internacional de Astronomia. Que legal. Em 5 de setembro, viajar para o Vietnã para participar dela. Então, eu sempre tentei participar de muitas Olimpíadas. Quando eu cheguei no meu primeiro ano do ensino médio, um professor tinha me falado que era para eu escolher uma matéria para seguir. Porque se eu tentasse fazer todas, eu ia ser medíocre em todas e não ia conseguir me destacar em nada. Eu tomei isso como um desafio. Eu não gostei de pensar assim, porque eu acho que
sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Exatamente. Então, por que você vai se limitar e pensar, não, eu só consigo fazer uma se... Por que não tentar? Por que não tentar fazer mais? Se você acabar só conseguindo fazer uma, então só faça uma, mas tentar é necessário. Você tem que realmente atestar que não dá. Não só escutar alguém e falar, não vou conseguir, não vou tentar, não vale a pena. Então, eu acho que isso me motivou a sempre tentar participar de muitas Olimpíadas, sempre tentar participar de muitas matérias, ser uma pessoa multidisciplinar, porque eu acho que o desenvolvimento, tanto tecnológico quanto científico, do mundo, ele é carregado pelas pessoas que conseguem estudar várias matérias, conectar várias matérias, ver várias formas de pensar, e não aqueles que são especialistas em uma área só. É aquela história do Jack of all trades. Sim. Master of none, but oftentimes better than the master of one. Então, o cara que é bom em tudo, ele não é o melhor em nada, mas é muito melhor do que o que é mestre em uma só. E a ciência, né, você está muito conectado com o que tem acontecido com a ciência recentemente, porque esse profissional que ele consegue dialogar com diversas áreas, ele acaba enxergando além de muros que a sua área não permite enxergar. Sim. Então, por exemplo, hoje, atualmente, eu estou vinculado a um laboratório de pesquisa da universidade, que é um laboratório exatamente multidisciplinar. Então, eu sou economista, mas do meu lado tem um engenheiro, engenheiro químico. Aí, do outro lado, tem um administrador. Na mesa de trás, tem um engenheiro de produção. Sim. Então, a gente vai ali, tenta tratar do mesmo problema, cada um observando através de uma lente científica, e a produtividade, nós temos percebido que a produtividade aumenta bastante, porque cada um enxerga algo que o outro não consegue enxergar. Então, a tendência, Arthur, é exatamente essa que você tem trago aqui para a mesa. As ciências, vai se destacar, já tem se destacado, na verdade, o profissional que ele tem um olhar cada vez mais multidisciplinar. Sim. E eu acho que a sua fala foi muito inspiradora, porque não nos assistem apenas profissionais, mas muitos estudantes também de graduação, né? Em menor escala, estudantes de ensino médio. Mas essa fala do Arthur é muito inspiradora, porque ele deixou bem claro, você não pode ter medo de fracassar. Então você fez várias competições. Você não foi o primeiro lugar em todas elas, né? Acredito eu. Não. Mas tá tudo bem. Você tentou. E eu acho que um dos grandes problemas, eu sou um pouco mais velho que você, tenho alguns poucos anos mais que você, e um dos grandes problemas que eu acho que as novas gerações não estão sabendo lidar, né? Eu fico feliz de ver que você está lidando bem com isso, é o medo de dar errado. Qual o problema se der errado? Pelo menos você tentou. Eu digo isso como inspiração para aqueles alunos que nos assistem, né? Não tenha medo de errar, não tenha medo de tentar, não tenha medo de competir, porque isso vai testar os seus limites, vai expandir os seus limites e vai testar a sua resiliência. Agora, Arthur, né, já estou falando demais, você é entrevistado, quais são as perspectivas para o seu futuro? Como é que você enxerga o seu futuro? Você está cursando qual ano hoje? Atualmente eu estou no 2º ano do ensino médio. Acho que para o meu 2º e para o meu 3º ano, ainda na escola, eu pretendo continuar desenvolvendo essa área de Olimpíadas. Claro, é muito difícil ter um resultado melhor do que o que eu tive agora na Internacional de Economia, mas tentar desenvolver ainda mais as outras matérias minhas, então a física, a astronomia, quem sabe alguma outra. Mas eu acho, no ano eu também estou atualmente desenvolvendo alguns projetos para ajudar outros estudantes a estudar para Olimpíadas. Então, eu atualmente estou, junto com os colegas da minha escola, desenvolvendo um aplicativo para, assim como o Duolingo, ensinar Olimpíadas diferentes matérias de uma forma lúdica, que foi a forma como eu aprendi a gostar desse estudo. Então, eu tenho desenvolvido esses projetos. Mais para frente, eu pretendo cursar alguma engenharia no MIT, o meu grande sonho. Mas Você ainda não sabe ao certo qual seria a engenharia, isso? Definido não. Provavelmente é uma engenharia mecânica, engenharia civil, alguma coisa assim. Perfeito. Após isso, eu sonho em trabalhar no mercado financeiro. Claro que a área específica pode mudar, mas atualmente estou tendendo mais para a área de quant trading, porque envolve muito uma ideia de problem solving, de resolver problemas e conseguir usar a base de exatas e base de matemática para criar valor. Mas eu acho que o mais importante para mim é, no final da minha vida, conseguir olhar para trás e ver que eu fui um net positive para o mundo. Então, ao final da minha vida, o mundo foi um lugar melhor com a minha presença do que teria sido se eu não estivesse lá. Eu acho que esse é o meu maior sonho e é o que daria sentido para minha vida. Interessante, porque você falou sobre resolver problemas, né? Sim. E na economia, no mercado financeiro, talvez isso se destaque muito mais.
nós temos a presença de muitos engenheiros, tem muito engenheiro trabalhando no mercado financeiro. Não na sua área mesmo de formação, né? Isso se deve muito ao fato de que o engenheiro ele é um profissional treinado para resolver problemas. Eu achei interessante porque você trouxe isso na sua fala. O engenheiro, ele é treinado para resolver problemas. A mentalidade dele gira em torno de soluções. E eu deixo aproveito na fala do Arthur para deixar isso muito claro para você, aluno que nos escuta, e você profissional também, né? Precisamos aprender a resolver problemas. Sim. Né? E não criar novos, né? Tem profissionais que criam problemas mais do que resolvem, né? E o Arthur também trouxe algo assim que eu achei sensacional, que você deve levar isso para a vida, né? Como o mundo vai ser depois que você partir. Você deixou um legado bom ou ruim, né? E eu fico muito feliz de ouvir o Arthur dizendo que a meta dele, o desejo dele para a vida é deixar, né, um planeta melhor do que aquele que quando ele chegou, né, Arthur? E eu espero, né, que daqui a muitos e muitos e muitos e muitos anos, você ainda é um rapazinho, né? Você tem muitos anos pela frente, se Deus quiser, você consiga atingir essa meta. Nós estamos aqui caminhando para a reta final do nosso podcast, e eu acho assim que a sua jornada, em vários aspectos, é inspiradora. E eu quero convidar você, Arthur, a falar agora para a nova geração, essa nova geração de estudantes, não apenas de graduação, mas de ensino médio, né? Eu queria que você deixasse aqui algumas dicas de como essa nova geração pode alcançar degraus maiores, como eles podem se desenvolver com mais excelência, criar gosto pelos estudos. Você disse algo que é incrível. Você não era essa pessoa que gostava de estudar, mas hoje você é. Então você passou por essa jornada, né? Como é que você incentivaria essa nova geração a trilhar essa jornada que você está trilhando? Quais são as dicas práticas que você daria? Fique completamente à vontade, dê quantas dicas você quiser, fique à vontade, o tempo é seu. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu ia falar, que foi algo que realmente me ajudou a seguir em frente, é sempre dominar a base. Não pular etapas, não tentar chegar muito longe de uma vez. Pode demorar um pouco mais, pode ser um pouco devagar, você pode falhar um pouco, mas no final das contas, dominando a base e indo degrau por degrau, você vai chegar longe. Eu acho que muita gente acaba tentando fazer tudo de uma vez e olha para aquilo e vê um monte e desiste logo, sendo que se você pouquinho a pouquinho tentar fazer o feijão com arroz a cada momento e acompanhar o processo, você consegue chegar muito longe. Outra coisa que eu queria até reiterar, ao longo da sua vida você vai encontrar problemas. Isso é algo que sempre não tem como escapar. Só que isso não é algo ruim. Uma coisa que eu escutei uma vez que realmente ficou um pouco comigo e eu carreguei é que o problema não é algo ruim. O problema é simplesmente algo que precisa da sua atenção. Então, atenção é tudo que você tem para dar. Você tem tempo, você tem esforço, então um problema é só algo que precisa da sua atenção. Então, você pega a sua atenção, faz e vai resolver. E eu acho que uma outra coisa é ter resiliência. Então, conseguir continuar tentando e não desistir. Embora eu seja muito novo, eu seja a pessoa mais nova da minha equipe da Internacional de Economia, muitas pessoas acham que eu cheguei aqui rápido, porque eu devo ter chegado mais rápido que os outros. Sendo que, na verdade, eu fui o que passou mais tempo tentando. Então, na equipe tinha uma pessoa que tentou uma vez e já passou de primeira para a Internacional de Economia, 3 pessoas que tentaram 2 e eu que tentei 3 vezes para chegar lá. Então, embora eu seja mais novo, isso foi simplesmente porque eu comecei mais cedo. Então, ter essa capacidade de continuar tentando, não desistir e se esforçar, uma hora vai dar certo. E até uma última coisa que eu queria até comentar, no começo desse ano, eu ainda estava em um momento muito ruim da minha vida, porque eu já vinha tentando participar dessas Olimpíadas, tentando chegar em alguma internacional desde o 6º ano do fundamental. Então, eu venho participando de Olimpíadas desde o 3º. No 6º ano, eu comecei a ver essa possibilidade de passar para alguma internacional. Tenho me esforçado desde então. E até aquele momento, eu não tinha conseguido nada. Então, não tinha me classificado em nenhuma. Sempre acontecia alguma coisa e dava errado. Então, tanto na matemática, quanto na física, quanto na economia nos outros anos, eu já estava começando a pensar que eu não era capaz de me classificar para uma internacional. Só que, então eu falei, não, eu vou dar uma última chance, vou dar tudo de mim e é agora ou nunca. Então, esse ano, na verdade, no começo desse ano eu já estava quase desistindo das Olimpíadas. É muito engraçado pensar que de lá para cá
tudo mudou. Tudo aconteceu. Mudou drasticamente e eu acho que isso é algo também para se lembrar. Você pode estar acreditando que não é possível, que você não vai conseguir, mas tudo pode mudar em um piscar de olhos e você vai conseguir alcançar seus sonhos se você só não desistir. Que coisa boa. Que dicas valiosas. Anote essas dicas, elas são muito valiosas. Tem uma dica que o Arthur não deu, mas ele falou mais cedo sobre ela, e eu quero trazer essa dica porque eu acho que ela é uma das mais importantes dicas que tá na trajetória dele, né? E essa dica é: escute os seus pais. O Arthur falou mais cedo, né? E para mim isso foi muito valioso porque eu sou pai de 2 crianças, né? Eu tenho 2 filhas pequenas. E o Arthur falou uma coisa muito interessante, né? Ele não gostava, né, de algumas coisas, enfim, ele não estava ali familiarizado, mas ele decidiu fazer algo muito simples. Ele escutou os pais, né? E isso foi talvez um ponto ali de ignição, né, Arthur? Para que ele pudesse mudar a caminhada e hoje se tornar, né, uma referência nos estudos. Então eu quero deixar uma última dica, né? Não é minha, é do Arthur, só estou falando, né? Escute os seus pais. Essa talvez seja algo extremamente valioso que vai abrir portas para que você tenha um futuro melhor. Arthur, foi uma conversa muito bacana, né? Foi muito, muito valiosa. O Arthur também estará com o Corecon uma segunda vez, porque ele vai receber daqui a alguns dias, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, uma homenagem, né, referente ao Dia do Economista. Arthur, o Dia do Economista nacionalmente é comemorado dia 13 de agosto, né? Então, nós estamos gravando uma semana antes, daqui a uma semana vai ter um evento alusivo na Assembleia Legislativa, e o Arthur vai estar recebendo, né, também uma homenagem por ter, né, popularizado, né, de certa forma, ter se destacado nessa área. Então, Arthur, meus parabéns também por essa futura homenagem que você vai receber, e muito obrigado por estar conosco, né? Foi uma honra receber. Eu quero deixar agora, né, um momento para que você possa se despedir de quem nos assiste, fazer a sua saudação final. Queria agradecer ao pessoal do Corecon por ter me convidado aqui e me dar essa oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre isso que aconteceu. Eu acho que a gente conseguir popularizar a economia e mostrar que o Brasil ele é sim um país que tem capacidade de chegar ao topo. Então, eu acho que isso que aconteceu nesse mês passado foi algo que demonstra que o Brasil ele não é pior do que a Rússia, ou pior do que a China, ou pior do que os Estados Unidos. Não pode pensar em nenhum momento que por você ser brasileiro não existe essa capacidade, que o Brasil não é bom em algo. E eu acho que conseguir mostrar essa capacidade do nosso país é algo muito importante e que é muito necessário a gente falar sobre. Eu queria mais uma vez agradecer e me despedir. Uma última mensagem: isso que você falou de escutar os pais é algo que eu acabei, é basicamente implícito. Eu acho que foi totalmente necessário na minha trajetória. Eu acho que se eu tivesse só escutado meu pai e falado não vou fazer a Olimpíada, vou continuar chorando com lição de casa, eu ia atualmente ser só uma criança só mais um. Só jogando videogame o dia todo e assistindo série e, de fato, se não fosse o apoio constante deles, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Que bacana, que legal. Muito obrigado, Arthur, mais uma vez. Obrigado a você que nos assistiu. É uma alegria ter a sua atenção, a sua audiência. E eu quero enfatizar que nós temos vários episódios do Arthur, estará sendo publicado, né, aqui no YouTube, nosso canal, mas você também pode conferir os nossos outros episódios do nosso canal. Se inscreve no nosso canal, deixa ali o seu like, comenta dos nossos vídeos, manda o link para os seus amigos, seus colegas, para divulgar o trabalho que a gente vem desenvolvendo, sempre trazendo personalidades, pessoas relevantes, profissionais relevantes na nossa sociedade, que têm se destacado, têm contribuído. O Arthur é um deles, e eu agradeço a você por acreditar no nosso trabalho e participar, nos dando a sua audiência. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço.